Graças a Deus pela vida. Eu dou graças a Deus pela oportunidade de levar essa palavra até você, meu irmão, minha irmã, e procurando levar uma palavra que dê edificação, alegria, esperança. Eu quero, então, nesta oportunidade, ler a palavra que está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. É somente um versículo. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, meus irmãos. Eu quero, antes de falar um pouco sobre esse versículo, pedir que você se inscreva no canal, que você deixe o seu like e também fale para outros a respeito deste canal. Então vamos comentar um pouquinho. Meus irmãos, aqui nós temos uma palavra que é a palavra de Deus. Paulo escreveu movido e usado, inspirado pelo Espírito Santo. Vejamos o que é que ele diz. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente. Então Paulo estava vivendo um tempo de aflições. Nós sabemos que Paulo foi o perseguidor da igreja, mas Jesus transformou. Foi preso em Jerusalém, e foi preso para Roma, e depois saiu pregando o evangelho também. E quantas vezes Paulo teve a dificuldade, naufrágio, apedrejamento. Numa cidade bateram tanto nele que levaram pensando que ele estava morto para a lixeira. Incrível, né? Mas os irmãos depois chegaram, depois terminou o tumulto, procuraram Paulo e ele estava respirando. E sabe o que aconteceu? Levaram para casa, cuidaram dele, meus irmãos. Mas este homem era perseverante, ele não desistiu, porque ele tinha uma esperança. Ele tinha tido aquela visão. Ele não viu Jesus pessoalmente, mas ele teve aquela visão no caminho de Damasco, meus irmãos. Coisa terrível. Quando aquela luz muito forte chegou, ele caiu por terra. Não enxergou mais. Ouviu a voz: Saulo, por que me persegue? E ele disse: quem é, Senhor? E Jesus se identificou, mudou o homem. Ele ficou pronto para tudo. Ele passou a ter uma esperança. E ele diz: não, porque as aflições deste tempo presente, aquilo que estou passando no presente, minha irmã, meu irmão, há momento que a cruz fica pesada, prezado obreiro, diácono, presbítero, evangelista, pastor, auxiliar, pastor presidente. Tem momento que a carga é pesada, tem momento que a pessoa parece que não aguenta mais, mas há uma esperança, um pouco mais, como vamos dizer, na caminhada de Israel para a Canaã. Canaã é logo mais ali, é mais um pouco. Então, nós temos uma esperança, mas a palavra nos diz que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que é que Paulo quer dizer? Meus irmãos, as lutas, as angústias, a aflição que temos nesse tempo presente não vai ser se comparado com a glória que vai ser revelada em nós, meus irmãos. Vamos focalizar um pouquinho da glória. Jesus, quando ainda estava com os discípulos, e vai encontrar isso no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 24. Assim, Pai, aqueles que me deste, eu quero que onde eu estiver, eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Então vamos ver, meus irmãos, uma promessa que Jesus pediu ao Pai. Praticamente é como se ele fosse o Pai também, que ele era o Filho, era Deus. Que vejam a minha, e participe da minha glória. Como seria essa glória, meus irmãos? Nós não temos condição.
Certa ocasião, o Paulo nos fala no capítulo 12, 2 Coríntios, de um homem, e tudo leva àquele que era ele mesmo. Olha, eu conheço um homem que há 14 anos, ainda começa, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, é um tipo de arrebatamento, foi levado até o terceiro céu, e ouviu palavras inefáveis, de que a homem não é lícito falar. Então, meus irmãos, este homem, acreditamos que era Paulo, ele participou disso, por isso ele diz que a glória que em nós vai ser revelada, coisa gloriosa. Ele não teve permissão para dizer. Às vezes eu me pergunto, que pena, por que Deus não deu permissão para ele mostrar toda uma coisa tão poderosa, tão maravilhosa, a glória que Paulo viu. Mas essa glória, meus irmãos, vai ser manifestada em nós, então vale a pena. Aqui a nossa vida é curta, uns passam 30 anos, outros nem chegam a 30, outros 70, 80, 90, mas a eternidade é um tempo sem fim, meus irmãos, na glória. Então vale a pena pagar um preço, porque mesmo quando está na tribulação, está na angústia, Jesus está conosco. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei. Então vamos pegar um jugo que era para dois boi. Então, ele está no outro lado ajudando, ele vai pegar a carga pior, mais pesada para ajudar, mas nós temos uma esperança. Quando está difícil, parece que nós não temos mais solução. Quantas soluções nós resolvemos pelas madrugadas orando, buscando o Senhor, ele dá alegria da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, meus pastores, obreiros, nós não estamos abandonados, nós não estamos jogados, mas há uma esperança. Por isso Paulo, mesmo sofredor, e com muita alegria, ele diz, porque para mim tem por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós vai ser revelada. Vai ser revelada uma glória, meus irmãos, tão poderosa. Nós encontramos ainda em Filipenses, quando diz assim, a nossa cidade está no céu, da onde aguardamos o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, esse corpo de aflição que estamos passando, conforme o seu poder, semelhante a ele. Isso é coisa gloriosa, tá? Em Filipenses, me parece, capítulo 3, versículo 20, 21, 22, coisa gloriosa. Há uma glória para nós, meus irmãos, ser chamado filho de Deus. Lá em Romano, ainda a palavra nos fala que ele nos predestinou para ser semelhante ao seu filho, parecido com ele. Isso é glória, meu irmão. Pensa nisso, pensa numa eternidade junto com Deus, com paz, com alegria, que eu não posso dizer para você como é, porque eu não estive lá, não tive nenhuma revelação, e ninguém pode dizer direito como é, mas é um lugar de bênção, um lugar de glória, um lugar que vale a pena. É a glória que para nós vai ser revelada. Que coisa gloriosa. Pense nisso. Na hora da luta, meu irmão, minha irmã, não corra, pastor, evangelista, auxiliar, obreiro. Na hora da tribulação, não negue, continue, porque ele ajuda. A cruz está pesado, mas ele ajuda a carregar. Ele levou a dele sozinho, mas ele ajuda a carregar a nossa. Que o Senhor te abençoe maravilhosamente, dando alegria. Pai eterno, eu quero pedir agora, Senhor, por todo o teu servo pastores, Senhor, pelos obreiros, Senhor, os presbíteros, os diáconos, evangelistas, pela tua serva, há momento, Senhor, que a cruz é pesada, há momento que tem aflição tão difícil, mas nós temos uma esperança de glória. Renova, Senhor. Se alguém está sofrendo, ouvindo essa pregação e ouvindo também essa oração, tu renova da alegria. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.